diminuir as distâncias é um desafio para qualquer líder, eu acredito. Eu posso falar por mim, eu sinto sim, dependendo da pessoa, do tempo que ela tem na companhia, o próprio perfil, mais uma vez. Eu sou uma pessoa que gosto muito de tentar observar quais são os valores daquela pessoa, ou o que mais motiva aquela pessoa dentro do ambiente de trabalho, conhecer um pouco mais sobre a pessoa fora do ambiente de trabalho, com o cuidado de não ser invasivo, porque, mais uma vez, às vezes há um conflito aí com relação às relações profissionais e pessoais, e aqui, para mim, eu acho que o grande desafio do bem-estar, quando a gente pensa no ambiente corporativo, é a conciliação dessas duas dimensões. Enquanto a pessoa tem um mínimo de qualidade de vida trabalhando e ela também consegue manter essa qualidade de vida fora do trabalho. Bem-vindos ao podcast Comunique-se, agora na nossa primeira temporada, Vozes do Bem-Estar. Eu sou a Camila Montandon, psicanalista integrativa. Eu sou Thelma Teixeira, sou fundadora da CT Consultoria Inteligente, sou terapeuta holística e educadora física de formação. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, Anderson Arruda, que trabalha numa grande empresa com comunicação e liderança. Seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, ótimo estar aqui, Camila, Thelma, obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo conosco aqui. Todo nosso. E você pode falar um pouco sobre quem é o Anderson? Claro. Sua trajetória, um pouco da sua experiência e da sua pessoa. Muito obrigado. Sim, vou compartilhar aqui rapidamente. Como você disse, hoje eu trabalho numa grande empresa, trabalho numa área que tem um nome interessante. É bacana que você, quando trabalha no mundo corporativo, você tem grandes títulos. Isso é comum na linguagem do mundo corporativo e eu atuo hoje com efetividade e desenvolvimento. Mas se eu resgatar um pouquinho da trajetória que me trouxe até aqui, é muito a soma entre você trabalhar com indicadores de desenvolvimento das pessoas dentro do ambiente corporativo e também com plataformas ou com serviços de educação para que essas pessoas atuem bem e consigam se desenvolver dentro das suas posições. Então, hoje eu tenho trabalhado nesse sentido. Agora, como histórico, eu tenho uma formação em comunicação empresarial. Sou um apaixonado pelo comportamento humano, pós-graduando em sociopsicologia, então tudo que envolve as pessoas e as suas relações hoje com muita energia dentro do ambiente corporativo é a minha paixão. Que bacana, que bom recebê-lo. Anderson, diga para nós um pouquinho aí sobre como você está vendo o movimento sobre o bem-estar dentro desse universo corporativo. Bom, então compartilhando um pouco não só do que eu vivo, mas através das relações, né? Atuo com muitas pessoas, fornecedores, clientes, parceiros comerciais, e é indiscutível que a gente está vivendo uma onda da busca pelo bem-estar. Né? Muito pressionados por uma questão de saúde mental que também tem se apresentado com indicadores preocupantes. Então é muito comum, qualquer um de nós aqui, lamentavelmente, tem um conhecido, um familiar ou alguém da empresa que a gente trabalha que tem tido necessidades de saúde e acolhimento com relação às questões mentais. Eu vejo duas situações aqui muito fortes, né? É claro, tem a pressão da dinâmica da nossa vida atualmente, né? A gente tem fugas de energia muito grande, muitas atividades, a sensação de escassez de tempo, né? E ao mesmo tempo você tem ainda bem um nível maior de atenção, como vocês, que são profissionais da área, você tem mais diagnósticos para isso, então uma pressão da vida atual, mais a questão de pessoas dedicadas a identificar que esse desconforto, esse mal-estar é uma necessidade de saúde mental, está refletindo dentro das organizações. Dá para a gente ver, sim, grandes empresas hoje, até outras empresas de médio, até de pequeno porte, em função dessa estatística, mais atentas e mais preocupadas em conhecer, buscar para que as pessoas que trabalham diretamente com pessoas se formem e conheçam mais a respeito, criar núcleos ou grupos de primeiro atendimento, mesmo não sendo profissionais da área da saúde, para ter um nível de atenção, um nível de cuidado, uma questão de observação para as pessoas, para realmente conseguir identificar aquelas pessoas que têm alguma necessidade. Mas talvez mais importante do que essa rede para ajudar os demais é que essa conversa ajude as pessoas a se observarem. Porque tem muito dessa questão também de a gente estar atento ao que está acontecendo no ambiente, mas isso só funciona se a gente tiver ferramentas ou conversas que permitam a gente refletir sobre a própria condição.
E isso eu percebo que nos ambientes corporativos tem evoluído bastante. Evoluído no sentido de cada um olhar para o seu interno nesse sentido? E do ambiente, da companhia, da organização, promover campanhas, ferramentas, estímulo a grupos de apoio, o time de gestão de pessoas ou de recursos humanos se apropriarem mais desse tema. E acho que tanto quanto estimular as pessoas a se observarem, essas estratégias de autocuidado que são muito importantes, você ter pessoas capazes também de conversar a respeito e até mesmo de dar um primeiro apoio. Sim, sim. E você considera que, por exemplo, a escuta ativa, uma prática de mindfulness, uma meditação guiada, um trabalho de respiração nesse coletivo, né, que eu percebi na sua fala, trazendo o envolvimento das pessoas umas com as outras. Você acha que isso vai facilitar esse ambiente nesta promoção da saúde, do bem-estar e desse emocional que vai, né, ter uma qualidade melhor para o colaborador? Eu acredito que sim, Thelma, mas o que eu vejo também é que são camadas que precisam ser trabalhadas, né? Existem algumas pessoas que são mais aptas ou têm um nível de identificação ou são mais predispostas a esse tipo de intervenção ou até mesmo de prática que ela possa fazer sozinha. Enquanto outras pessoas estão muito distantes disso e estão em situações de sofrimento. Sim. Então, tem a etapa, sim, de você ter as ferramentas e promover isso. Hoje você tem, inclusive, aplicativos promovidos pelas próprias empresas, onde a pessoa vai ter ali uma série de recursos, seja de meditação, de uma respiração, um momento de guia ali para que ele possa ter uma válvula de escape dentro da rotina. Mas também há aquele grupo de pessoas que ainda é muito resistente ou que tem uma crença muito baixa de que esse tipo de apoio pode fazer diferença. E aí vale sim a intervenção das pessoas, não só para estimular, mas talvez encontrar outras ferramentas complementares. Que essas fazem muita diferença para quem adere, é indiscutível. Agora, recrutar para que mais pessoas utilizem talvez seja um momento importante de refletir. Ótimo. Anderson, você como um líder, né, especializado em comunicação, que está ali cheio de gente ao seu redor, diferentes pessoas, diferentes mentes, educações e emoções. Sim. Você já percebeu alguma situação, né? Queria que você trouxesse um case aonde, em alguma situação conflituosa, talvez, onde envolvia a emoção das pessoas, a fragilidade, a vulnerabilidade das pessoas, e que, de repente, um ato humanizado sobre essa situação, às vezes é um olhar, uma palavra, um aperto de mão, sim, e que mudasse o rumo dessa história? Você já presenciou isso? Isso acontece. A gente até gostaria que acontecesse mais, né? Porque quando a gente imagina a situação pessoal, o lado das emoções hoje que exige tanto cuidado, a gente gostaria que acontecesse mais. Mas trazendo para uma etapa que está muito dentro da dinâmica da minha equipe, algo que eu tento promover e que eu vejo que isso ajuda nessa questão desse ambiente mais humano, mais acolhedor. Quando eu tinha uma equipe um pouco menor, a gente tem as nossas reuniões mensais e eu sempre abria um momento de conversa para que as pessoas que se sentissem mais confortáveis compartilhassem como é que elas se julgavam naquele momento com relação a 4 dimensões que eu julgo muito importante. Qualidade de sono, qualidade de alimentação, atividade física e lazer, diversão. Num time pequeno é muito mais fácil de você entrar nisso e eu sempre estimulei para que essa conversa acontecesse. Não foi nenhuma, nem 2 vezes que algumas pessoas poderiam estar se reprimindo de participar daquele momento para respeitar a individualidade, mas o fato de ter essa oportunidade da conversa, ter esse espaço para dialogar sobre esses temas, é comum aquela pessoa que tem uma necessidade, se não se abrir naquele momento, alguém do grupo percebe e numa conversa particular e pessoal consegue dar esse acolhimento, esse abraço, esse afago e a melhoria. Então, sim, eu tive a oportunidade de ver e viver isso, eu tento praticar isso. Hoje, com um time muito maior, eu não consigo fazer da mesma forma, até porque tem um cuidado. Eu fui percebendo e conversando com algumas pessoas que, por perfil, algumas pessoas se sentem mais
resistentes, não têm essa capacidade de se expor num grupo. Então eu simplifiquei isso numa nota de 1 a 10, nessas 4 dimensões, mas é sempre momento de, entre nós, a gente colocar um olhar para aquela pessoa que talvez esteja necessitando de um nível de atenção, um nível de cuidado, ou até ajudá-la numa tarefa ou numa atividade que está deixando ela com mais exaustão, para que a gente pudesse ajudar. Aconteceu mais de uma vez, mas eu acho que o mais importante aqui é a tentativa de você trazer essa conversa mesmo para dentro do ambiente corporativo. Maravilhoso, linda ação colaborativa. E você sente que as pessoas elas podem ter um certo receio ou medo de expor essa vulnerabilidade, ser mal vista, ser julgada dentro ali da performance dela? Você consegue sentir das pessoas que isso existe? É muito comum, Camila. É até um desafio você conciliar vulnerabilidade num ambiente corporativo. Né? Porque isso, como você disse, pode ter ali um conflito com relação à capacidade de desenvolvimento daquela pessoa, de performance, capacidade da entrega. É muito comum você ter grupos, perfis de pessoas muito resistentes a demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade. É comum no ambiente de trabalho. Ainda tem muita gente que pensa que não se faz amigos no trabalho ou que o tema de trabalho é só sobre trabalho. Eu vejo ainda assim uma barreira com relação a alguns perfis de pessoas que vão exigir de quem está disposto uma caminhada na direção dessas pessoas para criar um ambiente de confiança, para de fato talvez conseguir apoiar melhor esse tipo de pessoa. Existe, mas eu acredito que há um caminho. E acredito que isso fortaleça o Sim, grupo, né? Indiscutível. Eu imagino que isso acredito aconteça. que sim. Quando as pessoas... Porque para mim passa muito pela questão da confiança. E é uma confiança que transcende a relação profissional. É você conseguir, no ambiente de trabalho, criar conexões humanas tão fortes que até aquele nosso lado mais sensível, mais vulnerável, mais fragilizado, também pode se manifestar ali. Quando isso acontece, a pessoa ganha, o grupo ganha, a organização ganha também. Muito bom. E você, dentro do seu ambiente, né, onde você lidera, você sente que existe um distanciamento dessas pessoas quando você está presente, quando você está nessa linha de frente, diretamente com o colaborador? Como que você percebe esse movimento de lá para cá? A hierarquia influencia sim, Thelma. Sim. Há um desafio maior da liderança, e falando por mim, de fazer o movimento, certo, de buscar mais. E também de se expor mais. E também de demonstrar fragilidade em alguns momentos para construir a tal confiança e a reciprocidade na relação de que há possibilidade de uma abertura. Legal. Mas dá trabalho. Sim. E tem uma autora, que é a Brené Brown, ela fala bastante da vulnerabilidade. E o que eu sinto que pode acontecer, né, no seu caso, aí na liderança, é que se esse colaborador deixa essa vulnerabilidade aparecer, ele vai perder essa confiança. Então, assim, muitos casos de saúde mental, né, de estresse no nível alto, enfim, a pessoa não quer deixar isso aparecer. Sim. Porque isso é a fragilidade, né? Então, você acha que isso acontece nesse histórico de vida como líder? Sim. Né? Isso é comum de acontecer? É comum de acontecer, falando por mim mesmo, como sujeito, seja como pessoa que lidera outras pessoas ou como liderado também, que muitas vezes você tem que saber como lidar com o seu gestor para que você crie essa relação e uma demonstração de fragilidade muito mais fortaleça a relação do que comprometa a relação. Mas é um movimento. É uma questão de reposicionamento de valores. À medida que a gente tiver ambientes, seja dentro das empresas ou em outros ambientes, mais humanizado, onde de fato a gente tiver a atenção ao sentir pelo outro, isso vai diminuir essa distância. Vai ser um desafio grande porque é até um conflito. Um ambiente produtivo, invariavelmente, é um ambiente competitivo. O ambiente competitivo preza a força, a fortaleza, a estabilidade. E aí conseguir conciliar isso, até porque a gente precisa entender que são oscilações. Uma pessoa vai passar por alguma dificuldade durante algum momento.
E ela vai superar essa dificuldade num outro momento. E ela continua sendo essa mesma pessoa. E eu também tendo a acreditar que, superada uma dificuldade como essa, ela vai voltar mais forte. Claro. Isso também é o ganho, mais uma vez, para a pessoa, para o grupo e para a organização. Então, eu confio nisso. Mas conciliar esse valor, Thelma, é um caminho. A gente está disposto a percorrer e encontrar por onde ir. E nós, como terapeutas, né, a gente acredita muito que é um caminho muito acolhedor, com resultados bastante positivos. Maravilhoso. Vamos percorrer esse caminho. E sem esquecer, claro, né, dos resultados gerados para a empresa também. Né? Então, esse equilíbrio entre o olhar humanizado, entender o momento emocional daquela pessoa, mas também a empresa tem a sua demanda, quer dizer, tem um ponto de intersecção aí. Perfeito. Né? Imagino que esse é o grande desafio. Né? É conciliar esses mundos, né, para que a gente tenha pessoas mais realizadas com o que faz, gerando riqueza, gerando resultados, organizações mais realizadas dentro dos seus objetivos, mas partindo de uma mesma premissa que são os valores humanos e o quanto essas conexões realmente têm qualidade e são genuínas. Sim. Porque o ambiente de trabalho também pode promover conexões mais superficiais ou extremamente conectadas ao interesse antes do cuidado. Sim. Conciliar esses mundos é o nosso trabalho. Exatamente, exatamente. E Anderson, você falou, né, muito dos colaboradores e tal, falou um pouco de você. Sim. Mas você, existe algum momento onde você precisou acolher uma vulnerabilidade sua? Como líder, talvez isso seja um desafio também, né? Porque precisa dar o exemplo e tudo mais. Então, da mesma forma que você fala sobre a vulnerabilidade de alguém, isso tem também as minhas. Tem as suas também. Que não são poucas. Bom reconhecimento. Teve algum momento onde, ao expor a sua vulnerabilidade como líder, isso agregou pessoas, isso foi muito positivo? As pessoas se sentiram mais identificados com você? Sim. Isso aconteceu. Eventualmente acontece, muda o tamanho disso, né? A dimensão disso. Eu tive um episódio não faz muito tempo onde eu precisei me ausentar do trabalho por uma questão de vulnerabilidade, de cuidado comigo e com a família, que teve um impacto muito grande, onde eu precisei, de fato, abdicar da minha dedicação ali ao trabalho para conseguir tratar essa vulnerabilidade, essa situação íntima, pessoal, que não daria para conciliar. Isso sim, mexeu muito na minha relação com a minha liderança, isso mexeu muito na minha relação com a minha equipe, isso realmente traz outros níveis de conversa que às vezes em situações que isso não acontecesse não apareceriam. Coloca a gente à prova do quanto a gente é capaz realmente de lidar com essas conversas com outras pessoas que, se dependesse de você, talvez você preferiria se manter ali sem essa exposição. Mas ajuda a gente a ter que lidar com isso, a compartilhar, a falar, a trazer, a conciliar. Então, isso aconteceu num período recente, e em menor escala isso acontece com mais rotina. A gente tem as nossas vulnerabilidades, não tem jeito. Tem situações pessoais que impactam no papel profissional. Eu vejo um ganho muito grande de evolução nas relações em relação ao trabalho, porque não faz muito tempo eu ouvia de que o trabalho é um papel, é uma camisa que você veste e fora do trabalho você tira isso. Eu acho que o grande ganho que a gente teve de alguns anos para cá é o respeito à individualidade da pessoa, e são só papéis distintos, mas o indivíduo é o mesmo. Então isso eu percebo como um ganho. O trabalho não é uma camisa que você veste, performa e volta para casa e fica bem ou fica triste dependendo da sua situação. O indivíduo é o mesmo, o trabalho impacta em casa, a situação de casa impacta no trabalho. Sim. E a gente está mais aberto para tentar conciliar esses mundos. É um longo caminho de autoconhecimento. Muito. Imagino. Imagino. Vale a pena. Sim, com certeza. Nós estamos agora chegando ao final, né? Que bom. O bate-papo está muito legal. Você está contribuindo muito aqui com Vozes do Bem-Estar. Legal. E eu gostaria que você dissesse aqui para os telespectadores uma frase, algo assim, uma dica, um movimento, algo que pudesse contribuir com as pessoas neste sentido. Muito bem. Eu acho que tanto nesse momento, Camila, que você comentou, e por tudo que eu tenho vivido, as pessoas que têm passado pelo meu caminho,
com relação ao cuidado e ao bem-estar, e pensando principalmente no autocuidado, é esse reforço da gente estar muito atento com a gente mesmo. Ok. Eu gosto muito dessa máxima de, em situações de emergência, coloque a máscara primeiro em você. Então, o exercício de começar por nós, como nós estamos, o que a gente tem sentido, Sim. parar, respirar, refletir. E se você é uma pessoa sensibilizada também pelo outro, transportar isso para o outro. Muito bom. Perfeito. Muito Gratidão, obrigada por né, ter trazido o você. seu olhar Obrigada. tão acolhedor na sua fala, nas suas palavras, na sua experiência. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Obrigado pelo convite. Sucesso. Gratidão. Obrigada. Obrigado.